Oiê! Pra ti que ainda não me conhece, eu sou a Ana, aqui da casa 2709. Essa semana a gente nem ia ter vídeo novo aqui no canal, mas hoje é sábado, já rolou almoço e tudo mais. Eu deixei a cozinha toda bonitinha, tomei meu banho e quando eu desci, deu uma paz de ver essa cozinha arrumadinha e eu pensei, vou mostrar a nossa cozinha. Por quê? Quem me acompanha há mais tempo lá no Instagram, acompanha a obra dessa cozinha há quase 4 anos. Vamos dizer 4, 5 anos, por aí. Então pensei, por que não? Então hoje a gente vai fazer um tour aqui da nossa cozinha. Vou mostrar alguns detalhes e vou também pedir sugestão de vocês para algumas coisinhas que eu ainda não tô muito no agrado. Mas a gente vai conversando ao longo do vídeo. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aí e acompanha esse tour. A gente não consegue começar o tour sem antes mostrar uma partezinha da cozinha, porque o ambiente aqui em casa é integrado. Então, aqui, depois da nossa paredezinha de tijolinhos, bem dizer, começa o ambiente da cozinha, tá? Aqui a gente tem esse tunelzinho, que antes era meu cantinho do café. Ele já tá judiadinho, coitadinho, veio do meu sogro ele. Mas agora eu tô pensando em levar ele lá pra um cantinho da churrasqueira. E isso é um videozinho que eu quero fazer com vocês, que eu quero montar um ambiente lá na churrasqueira, que hoje é somente um canto na frente da casa, tá? Temos aqui essa fruteirinha, que a gente coloca coisas que não precisam ir pra geladeira. Aqui do outro lado, antes da gente entrar ali pra cozinha mesmo, temos essa mesa. Se eu não me engano, essa mesa é da Mobile, ela já tem 5 anos quase. Ela está intacta, perfeito estado. O único arrependimento que eu tenho real aqui na cozinha são essas cadeiras. Porque quem tem sabe que tá sempre o parafuso saindo, enfim. Mas elas vão ficar aí até o dia que sobrar tempo, entende? Então, no dia que sobrar tempo, a gente troca essas cadeiras. Mas elas nos atendem já há quase 5 anos. Aqui a gente já entra pra parte da cozinha mesmo, do mobiliário da cozinha, e vem aquela partezinha, ó, que eu falei pra vocês. Se tu não acompanhou, tem um vídeo aqui onde eu monto o nosso cantinho do café e eu falo sobre essa parede. Essa parede aqui, ó, sofreu com infiltração no começo da obra, porque a gente não tinha feito a calha, então infiltrou água e ela ficou assim. Só que no começo da casa, eu, uma jovem, achava muito legal ter tudo preto e tudo mais. E agora eu tenho um tremendo ranço dessa parede. Então eu não sei o que fazer com ela. Tô pensando em talvez colocar um ripado. Até vi revestimento adesivo, então de madeira. Eu queria alguma coisa que trouxesse mais aconchego ou deixar um pouco mais clean. Eu acho um pouco pesada. A ideia é que ela fosse uma parede pra gente fazer desenhos, aquela coisa toda, mas nunca foi feito. Então, se tiver alguma sugestão, minha senhora, comente aqui embaixo, me dá uma sugestão, porque essa parede ela precisa mudar. Tá? Então, seguindo aqui, temos a nossa bancada. Toda a bancada aqui em casa, ela é feita com o granito de São Gabriel, tá? Tem alguma reclamação? Não tenho, mas ao longo dos anos eu notei que ele ficou mais esbranquiçadinho, mesmo tomando todo o cuidado e tudo mais. Então, não é uma pedra que me incomoda, inclusive ela é bem prática de fazer manutenção, mas aquele brilho todo que ela tinha no começo já não tem mais. Aqui a gente tem o nosso cantinho do café, que se tu ainda não viu, tem vídeo aqui no canal mostrando quando eu montei esse cantinho do café. Ele tem até a plus. Ignora aqui embaixo a gaveta dos talheres, que essa ainda eu não arrumei. Tem a nossa gavetinha do café, que já tá ficando pendenga, já acabou os chocolatinhos. A parte boa sempre sai primeiro, né? Já tinha os chocolatinhos aqui. Então esse cantinho do café ficou um amor. Confesso que depois que eu montei ele, o prazer de fazer café é muito maior. Adoro esse cantinho. Todos esses itens aqui, se vocês quiserem, eu tenho o link deles, porque comprei recente. Os únicos que eu não tenho são esses itens da Le Creuset aqui. Mas vocês encontram nas lojas deles, porque eu já tenho há mais tempo. E esse quadrinho também da Tok Stock, que é mais antiguinho, talvez não se encontre mais. Mas vocês entendem que a gente tem um cantinho lindo e essa parede aqui, então ela tem que sumir. A gente vai dar um jeito de sumir com ela. E aqui a gente tem armários, 2 gavetas. A gaveta de baixo é a gaveta do caos. Eu vou mostrar e a senhora não venha me julgar, tá? Que é aquela gaveta dos potes, que ela tá assim. Tá uma zona. Que tem pote, não tem tampa, que tem tampa e não tem pote, e assim ela tá. Mas esse mês também, se sobrar tempo, a gente vai resolver isso daí. Porque daí eu vou padronizar esses potes, porque já tá um caos. Se tu
me acompanha no Instagram também, tu viu que essa semana esse armário aqui era um caos. Vou até deixar um vídeo, uma fotinho pra vocês de como ele era. E olha como ele ficou. Ele era aquele armário de colocar qualquer coisa. Chegou uma cartinha de propaganda da farmácia, colocava aqui. Chegou e assim a gente ia atulhando ele. Então, agora ele tá arrumadinho. Que a gente coloca aqui fio de carregador, coisa de ferragem, remédio, esses raidzinhos aqui, ó. Meu marido é viciado nisso, então a gente sempre tem muito disso. Então é aquele armário pra colocar coisas que a gente não sabe bem onde colocar, então elas ficam aí. Seguindo aqui na bancada, deixo meu líriozinho aqui. Esse lírio, ele anda pela casa inteira, então onde ele se sente mais confortável, eu vou colocando ele. Hoje ele tá aqui, amanhã ele pode estar em qualquer outro canto da casa. Aqui no canto, a gente tem armário de pratos, louças. Esse cantinho eu tenho um carinho bem grande, porque tem muita coisa que eu herdei da minha irmã. Esse ano vai fazer 2 anos que eu perdi minha irmã. Então tem muita coisinha aqui que eu herdei da casa dela. Então eu tenho um carinho muito especial por esse cantinho. Não tá arrumado do jeitinho que eu gosto, mas também é uma questão a gente resolver nos próximos meses. E aí eu mostro pra vocês se eu fizer alguma atualização aqui. Aqui a gente tem essas prateleiras maravilhosas. Essas prateleiras não foram feitas junto com a cozinha. Isso é obra minha e do meu pai. Porque na época da obra, a gente tá com obra, pagando pedreiro e tudo mais, falta muito tempo. Então, quando falta tempo, a gente improvisa. Então, eu e meu pai fomos numa loja de MDF, compramos. Foi um caos. Meu pai sofreu para colocar essas prateleiras, mas elas estão aí. Até porque, na época, eu optei por não fazer armários aéreos, porque eu sou baixinha. E eu nunca consegui utilizar na casa da minha mãe, por exemplo, armário aéreo, porque eu não alcanço nas coisas. Então, a gente fez essas prateleiras. O pouco que tem ali eu consigo alcançar, mexer. Então, preferi. Tá? Faz falta esses armários aéreos, vamos dizer que eventualmente faz, mas a gente dá um talento. Então aqui eu deixo alguns itens decorativos, mas a maioria são coisas que a gente usa no dia a dia, como as termiquinhas, ali as tigelas, que a gente usa muito. Essas tigelas eu comprei há anos no Angelone, mas assim, elas são lindas. A chaleirinha também, que agora veio na montagem do nosso cantinho do café. O meu xodó, que é a minha panela da Le Creuset. Eu simplesmente amo essa panela. Ela foi um sonho de consumo na minha vida. Quando eu comecei a minha empresa, pra ti que ainda não sabe, eu sou confeiteira. No meu primeiro ano com a Felice, eu decidi que eu queria, porque eu queria essa panela, porque agora eu tava tendo uma renda melhor. Terminei minha primeira Páscoa, fui lá e peguei minha panela à vista e eu me senti o bichão mesmo. Então assim, ó, sou apaixonada por essa panela. É, assim, o meu xodózinho aqui em casa. Aí, na mesma baila, aquele dia, me passei e comprei também tigelas. As tigelinhas. Não tinha mais da mesma cor, porque essa linha já tava saindo, né, das coleções dessa cor. Mas a gente comprou no mesmo tom de azul, praticamente, e eu adoro. Essa plaquinha também aqui, se eu não me engano, da Tox Tok, que eu encontrei na época que eu tava começando na confeitaria, também me apaixonei e fiquei com ela. Temos aqui o nosso porta-pão. A nossa boleirinha Fiquinha, se eu não me engano, ela é de qual loja? Eu vou marcar aqui vocês, mas eu sei que eu sou apaixonada naquela boleira. Que ela tem escrito no pezinho dela, fica, vai ter bolo. Esse porta-pão, se não me engano, do Angelone. Mas no fim a gente acaba colocando de tudo ali dentro. Tem pão, tem bolacha, enfim, tudo de bolachinhas e coisas de café que estão abertas ali. Aqui, nossa área da pia. Temos essa pia aqui tramontina, que já veio com essa tábua e com esse escorredorzinho aqui. Utilizo muito, ela já tá feia, porque realmente a gente faz uso dela e é um pouco difícil de secar. Então ela acabou ficando bem desgastada já, mas eu amo essa pia. A torneira, Mercado Livre, sem marca nenhuma e graças a Deus nunca deu nenhum problema. Eu lembro que na época, uma marca conhecida, ela custava, tipo, mais de R$1.000, essa aqui a gente pagou 200 e pouquinhos e super nos atendeu e está aí até hoje. Aqui aquele cantinho que se tu não me segue no Instagram, no TikTok e tudo mais, tu não viu. Mas eu mostrei a mudança desse cantinho, ficava aqui um potinho de detergente, que inclusive aqui, ó, isso aqui é um dispenser de detergente. Foi a única coisa que deu problema de fato
desse ambiente aqui da pia foi isso daqui. Depois de 1 ano de uso, esse dispenser não dava mais a bomba, enfim, não funcionava e ficou aí inútil. Então, a gente passou a usar o potinho de detergente. Agora eu arrumei esse cantinho aqui com um potinho de âmbar bonitinho. Essa escovinha aqui que eu achei que eu não ia utilizar, eu utilizei bastante até pra limpar legumes e tudo mais. Ai, a bagunça que eu faço. Um rodinho, que eu achei também que ia ser só de enfeite, mas tenho utilizado bastante. Tabuinhas e tudo mais. Aqui embaixo a gente tem um armário que ele é um extra, além do nosso armário de estoque, tá? Nesse armarinho aqui fica aquele armário de pote de whey, creatina, essas coisas que a gente utiliza, mas é feio. Aqui a nossa torre quente com micro-ondas e forno da Philco, tá? Amo os dois, mas agora fazer 1 mês que o nosso forno pela primeira vez deu problema. Então a gente tá aguardando pra chamar alguém aqui pra vir, porque como eu tenho outro forno lá na fábrica, que fica aqui no mesmo terreno da minha casa, eu utilizo aquele, tá? Mas o forno deu problema agora, depois de 5 anos, não sei o que aconteceu, a gente vai mandar ver. Mas essa linha aqui, toda da Philco, gosto bastante e me atenderam super bem nos últimos anos. Aqui tem a geladeira, porque tu já me acompanha, então tu já viu eu organizando essa geladeira. Mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Lá na fábrica da minha empresa, que eu tinha um delivery de bolos e agora eu encerrei as atividades de delivery, eu tenho uma geladeira de porta dupla, que tá lá parada. E eu sou apaixonada naquela geladeira. Então, a gente tá estudando a possibilidade de pedir pra arrumar esse armário aqui, aumentar, talvez trazer ele um pouquinho mais pra cá e colocar a geladeira de porta dupla. Por quê? Somos 4 pessoas, estamos praticamente em home office até hoje. Sempre falta espaço na geladeira. É muita gente comendo, é filho adolescente, é criança, é lanche, é carne que descongela, enfim. Então pode ser que nos próximos meses a gente tenha atualização também da geladeira. Essa geladeira ela é excelente, ela nunca nos deixou na mão, mas uma geladeira de porta dupla aqui, minha senhora, ia ficar um luxo, né? Então pode ser que a gente arrume uma solução. Eu acho que talvez aumentando um pouco mais, só que daí a gente vai perder aquele armário ali. Então, não sei, vou falar com o marceneiro e ver o que a gente consegue fazer. Mas temos essa geladeira aqui maravilhosa e aqui embaixo é uma parte de onde eu coloco aquelas coisas que não ficam tão legais ali na despensa, que já é coisinha aberta e tudo mais. Aqui, viramos pro outro lado, temos a ilha e aqui uma visão, ó, mais aberta. Pra vocês verem que o ambiente todo aqui é junto, né? Ali fica a nossa sala, que também tem algumas coisas que eu quero fazer. Vocês vão acompanhando, vocês têm que entender que um dia tá tudo certo e de repente eu decido que eu quero mudar tudo. Então, tava tudo certo até pouco tempo, agora eu quero mudar muita coisa. Então, vocês vão acompanhando essas mudanças também. Eu esqueci de falar, o piso aqui é o mesmo, tom de madeira, porcelanato. E ele é maravilhoso. Não sei se ainda vende, mas é um porcelanato da Elizabeth. Ele foi super barato. E ele nunca deu nenhum problema. Então, eu gosto bastante desse piso. E ele também é aquele piso que não aparenta tanto sujeira e tudo mais. Então, facilita muito para a rotina de dia a dia. Aqui temos a ilha, tá? Tem aqui um porta-tempero, que deve ter uma baguncinha. Mas um porta-temperinho. Aqui são 2 gavetas, tá? Uma de panelas, porta-panela e tudo mais. E embaixo uma gaveta que eu guardo formas. Mas aqui esse nosso fogão. O meu sonho, ele tá todo judiado já. Porque, nossa, ele já passou por muita coisa esse fogão. Meu sonho é conseguir colocar um de indução aqui. Mas sempre falta tempo, né, guria? Tu sabe aquela coisa assim, o tempo impede a gente fazer esse tipo de coisa, mas um dia quero ter um de indução pra ter a paz de só passar uma buchinha e tá tudo limpo. Ou tu vem aqui e me conta que isso não existe, que tu não passa a buchinha e fica limpo, daí eu me controlo e tento não gastar. Mas eu amo essa partezinha da cozinha, amo essa possibilidade de estar aqui e estar conversando com todo mundo ali, assistindo TV, enfim. A cozinha, na verdade, é a parte que eu mais gosto aqui de casa e eu não vou esconder isso de vocês. Aqui uma visão de toda ela.
Ah, eu não mostrei pra vocês, não é nada muito útil, mas aqui embaixo também nos armários, ó, eu deixo coisinhas de limpeza. Então não vai nada de muito legal aqui. Mas vira e mexe, eu tô fazendo organização também nesse cantinho, porque sou viciada em produtos de limpeza. Aqui a nossa lavanderia. Eu poderia fazer um tour bonitinho de lavanderia, tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês. Não é vídeo de lavanderia, mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é vocês entenderem que algumas coisas somem. Por exemplo, Ana, tu não tem vassoura, tu não tem isso, tem aquilo. Essas coisinhas ficam mais ou menos escondidas aqui, ó. Aqui é a nossa lavanderia. Aqui, como o espaço é pequeno, eu deixo só o nosso aspirador. E vassouras, rodos e tudo mais eu deixo lá na rua. E a despensa aqui já é final de mês, então ela já tá vazia, ó. Ali eu deixo meus eletrodomésticos, os potinhos. E essa é a nossa organização da despensa. Mas, Ana, tu tem uma despensa junto com a lavanderia. Na verdade, isso aqui era só uma lavanderia, mas me faltava espaço para esses potes aqui no armário. O que que acontecia? O pote ficava muito escondido no armário e a gente acabava perdendo muito alimento. Então, eu bati pé com meu pai. Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque meu pai sempre entra nessas roubadas comigo. Então, a gente fez com umas madeiras que a gente tinha aqui no pátio mesmo, as prateleiras, colocamos aqui. E hoje eu tenho essa despensa que eu amo. Essa parte aqui, podem perguntar também. Nossa, mas tu colocou uma prateleira na frente do armário. Esse armário ele não é utilizado. A gente só fez ele para tapar a partezinha do tanque. Então, só usa essa parte da frente aqui mesmo, que é onde eu coloco algum baldezinho e tudo mais. Então, eu não utilizava aquela outra portinha. Então, fizemos assim. E essa bancadinha aqui também, eu revesti com revestimento adesivo, tá? Ela era uma bancada de cimento queimado, com uns anos ela foi ficando um pouco feia. E, no fim, acabei utilizando esse revestimento adesivo e foi a melhor coisa que eu fiz, porque deu uma amplitude aqui, deixou o espaço bem mais bonito. No fim, não era um tour da lavanderia, mas acabou sendo. Então, tem umas coisinhas pra gente fazer, porque a gente fez recente esse espaço aqui, tapar aqueles buraquinhos e tudo mais. Também tô pensando em fazer algumas mudanças aqui, mas esse é o espaço da nossa lavanderia barra despensa barra meus sonhos realizados. Então, é isso. Esse aqui é o nosso cantinho. Na verdade, o meu cantinho favorito na casa. Essa cozinha representa muita coisa pra mim, que ela é a cozinha dos meus sonhos. Aqui eu realizei sonhos, chorei, sorri, vivi os momentos mais felizes da minha vida aqui. Então, por isso eu tenho tanto carinho e não à toa que hoje, quando eu vi ela arrumadinha e cheirosinha, eu falei assim, eu vou compartilhar isso com o pessoal. Porque eu amo assistir vídeo de pessoas felizes com as suas conquistas, então pensei, vou compartilhar as minhas também. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser mais um tour em algum cantinho, ou se quiser mais um vídeo novo especificamente sobre a despensa, quando eu for fazer a organização, comenta aqui embaixo que eu preparo esse vídeo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!